Pessoal, a gente traz esse vídeo aqui para vocês para conversar sobre um grande ator, sobre um ícone do cinema que infelizmente nos deixou. Gene Hackman faleceu e assim uma morte que traz sim muito mistério, né? Muitas dúvidas. Faleceu também a esposa do Gene Hackman e foram encontrados mortos na casa, né, do ator, junto com o cachorro da família, né, Marcelo Hessel. Então, assim, é uma tragédia que aconteceu com o Gene Hackman e a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? É necessário até porque é oscarizado, premiado, Lex Luthor do filme de Christopher Reeve, né, do Superman. A gente não podia deixar de falar isso aqui no canal do Omelete. E também fazer a nossa homenagem aqui, né? Um dos grandes atores americanos, aí, um dos símbolos da nova Hollywood lá dos anos 70 para cá, e que fez filmes importantes aí, obviamente que a cultura pop eternizou o Gene Hackman como Lex Luthor, e é difícil você ter outro Luthor que substitua aí o que ele fez num sentido de ter uma presença de cena, no sentido de parecer muito potente e ao mesmo tempo essa coisa galhofeira, né, do milionário e tal, que se opõe ao ideal do super-homem, do Ubermensch aí, né? Então, acho que o Gene Hackman ele meio que encapsulou o que poderia ter sido feito com o personagem, então muita gente lembra dele por causa disso. Falando especificamente dessa questão aí da despedida, o Gene Hackman ele tinha se aposentado em 2004, ele fez um filme com o Ray Romano em 2004 que chama Welcome to Mooseport, que foi o último filme dele. E aí ele escolheu se aposentar, porque, enfim, por N razões, e uma delas por condições físicas, né? Ele tinha dado uma entrevista dizendo, uma das últimas entrevistas que ele deu, inclusive, né? Que é um ator que vivia recluso com a família. E ele deu uma entrevista dizendo, olha, tipo, até aceitaria novos papéis e tal, mas tipo, meu médico diz que por conta do meu coração e tal, eu preciso evitar estresse. Então eu acho que, enfim, a gente como sociedade, não estou falando só Brasil, Estados Unidos, assim, o Ocidente no geral, tem muita dificuldade de lidar com essa questão da despedida, com a questão da morte e tal, mas a gente tem exemplos recentes aí de diretores e de rostos eternos aí do cinema do século XX, que escolheram se retrair, que escolheram se recolher e tal, e aí tomaram a vida nas próprias mãos e o seu destino nas próprias mãos e tal. Obviamente tem uma investigação envolvida nisso aí e tal, a gente pode tentar entender o que aconteceu, se foi um suicídio assistido, se foi uma escolha consciente da família e tal, porque afinal de contas a esposa estava junto. Mas o Gene Hackman tinha 95 anos e faz 20 anos que ele escolheu se aposentar por uma questão de saúde. A gente teve o caso aí nos últimos anos do Jean-Luc Godard, que foi muito forte também, né, de suicídio assistido, que ele escolheu realmente o momento em que ele se despediria de todo mundo. No ano passado, o David Lynch, que estava com um problema pulmonar, ele escolheu também se recolher na casa dele e tal. Então, tipo, são situações aí em que a gente tem personalidades do cinema que viveram a plenitude da sua obra, a plenitude da sua arte, e que chega um momento que escolhem se recolher da esfera pública. O Gene Hackman, às vezes, ele era fotografado por paparazzi e tal, e você percebia que ele estava um pouco debilitado já. E, cara, isso eu acho que é a grande ofensa que você pode cometer contra essas pessoas, assim, que escolhem se recolher. Olha aí a foto dele Ô, gente. com a mulher em público. Acho que essa foto foi tirada ano passado, ano retrasado, alguma coisa assim. Ô, gente. Obviamente, né, um nonagenário. E aí você submeter essas pessoas a um escrutínio desse e a uma... Enfim, né, a uma invasão dessa, aí eu acho realmente que é a grande violência da história toda. Sim. Você falou de atores que se recolhem, né? Eu me lembrei do Jack Nicholson, que se recolheu, ele está aposentado também, né? Fez uma aparição recente com o Saturday Night Live, né? Ele chama o Adam Sandler. E, de fato, assim, em parte, a questão do Gene Hackman, principalmente, o fato do Gene Hackman ter se recolhido, inclusive, faz alguns anos que eu tomei consciência disso, porque eu não lembrava que o Gene Hackman estava vivo. Mas isso não agora, tá? Anos atrás, eu não me recordava que o Gene Hackman ainda era vivo porque ele tinha se aposentado, né? Então, o fato dele ter falecido e ter falecido dessa maneira, para mim foi um choque, né? Foi uma notícia que a gente recebeu logo cedo pela manhã, acho que por volta das 6 horas, né? O grupo do Omelete já estava discutindo e conversando, obviamente fazendo o nosso trabalho para trazer a notícia e a informação para vocês, mas junto a isso vem bem a tristeza, né? Da gente
tem vivido umas tragédias, tem vivido umas perdas, e o que você falou faz total sentido. A gente é complicado de aceitar ou de lidar, né, da melhor maneira com o luto e com a morte, ainda mais com uma estrela como ele, né? Não, e na questão de figuras aí que tiveram suas feições e sua fisionomia e seus rostos eternizados em 1 milhão de papéis, e papéis muito fortes e que marcaram, enfim, né, o cinema e marcaram a maneira como a gente consome cultura americana, é muito complicado você enxergar sua própria debilidade e tal e você continuar diante das pessoas. Eu acho que é uma maneira realmente de você dominar e você tomar conta do seu destino e tomar conta de como você é visto publicamente e tal. O Gene Hackman, eu não sei, obviamente, se ele tinha essa preocupação de como ele era visto e tal, mas é isso, né? Você escolhe realmente ser dono da sua própria vida, assim, e de você ter um controle mínimo aí sobre como as pessoas te enxergam. O Gene Hackman foi um ator, obviamente, que muita gente conhece ele por papéis muito potentes aí, né? Especialmente nos anos 90, ele fazia muitas figuras de autoridade, muitas figuras de poder. Quando ele ganhou o Oscar por Os Imperdoáveis, ele fazia o xerife da cidade, ele já fez o presidente dos Estados Unidos, trabalhando com Clint Eastwood novamente. Ele fazia figuras de autoridade, o Maré Vermelha é um dos meus filmes preferidos, aí ele fazia o comandante do submarino. É sempre uma figura de força, né? Mas ao mesmo tempo ele surgiu no cinema e ele ganhou o primeiro Oscar dele pelo Popeye Doyle no Operação França. Personagens muito, muito vulneráveis. Às vezes eram personagens de força, autoridades, né? Ou era o detetive de Nova York, no caso do Popeye, ou então ele era o agente que fazia a escuta numa conversação do Coppola. Personagens de força, mas ao mesmo tempo personagens muito vulneráveis e que se mostravam muito sensíveis ao mundo e tal. Então o Gene Hackman ele surgiu aí para o nosso imaginário popular e tal, não como Lex Luthor, né? Tipo, aquele cara que era o ego em bonachão, pessoa, né? o bonachão, o ego em pessoa. A gente tem aí o Gene Hackman no Imperdoáveis, que foi o segundo Oscar dele, de ator coadjuvante. Ele já tinha ganhado o Oscar, o principal, né, o melhor ator pelo Operação França. E ele surgiu nesses filmes nos anos 70, no comecinho dos anos 70, Operação França de 71. Como figuras que eram muito sensíveis, entendeu? E aí você se mostra diante do mundo assim com uma maneira muito vulnerabilizada e tal, e ele era um grande especialista nisso. Você tem um papel favorito dele? É o do Maré Vermelha? Do Maré Vermelha. Né? Acho foda. Acho muito foda e é um dos grandes duelos do cinema dos anos 90, ele contra o Denzel Washington nesse filme. Enfim, uma perda, a gente tem que trazer aqui para vocês, né, comentar e fazer também, prestar essa homenagem ao Gene Hackman. E a gente gostaria de convidar vocês também a prestarem suas homenagens aqui nos comentários, né? Óbvio que a gente faria esse vídeo na nossa obrigação de jornalistas, né, do nosso trabalho. Comente aqui embaixo e, enfim, vamos fechar esse dia, né, com essa perda. Um grande cara e os filmes estão aí e ele tem que ser louvado por isso.